pessoal, tô com uma pessoa aqui que foi muito bem indicada, tá? E que eu conheço o trabalho dele, que justamente pela narração do que ele faz, que foi o nosso querido Aloísio, que eu brinco que ele é o Chewbacca careca, né? Então imagina o Chewbacca careca. O Aloísio me apresentou o pastor Flávio e eu conversando com ele, eu confesso para vocês que eu tô tendo uma nova visão daqueles povos que são talvez os mais famosos dos povos não alcançados, né? Que são os muçulmanos. O pastor Flávio, ele é da MEAB, que é a Missão Evangélica Árabe do Brasil. Então quer dizer que ele pega a metralhadora, faz que nem aqueles missionários cristãos que vão atacar o pessoal do ISIS lá. Ele é um homem que ele nos dá fomento para uma boa evangelização, para as missões, e ele treina e envia missionários. Ele vai falar para vocês, vai dar uns toques sobre a cultura árabe. Pastor, a palavra está contigo. Obrigado. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, ao seu público aí, os seguidores. Meu nome é Flávio Ramos, estou trabalhando no movimento missionário já há 18 anos, desde o início trabalhando com o povo árabe. Não tenho nenhuma descendência de árabe, mas é uma vocação mesmo, um chamado de Deus para servir entre esses povos. Fui missionário 14 anos atrás no Marrocos, no norte da África, entre muçulmanos, e hoje atuo com a Missão Evangélica Árabe lá na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, terra das cataratas, mas também um lugar onde há uma grande presença de árabes, muçulmanos que vivem ali. Esse é um pouquinho do meu currículo. Quando a gente fala de muçulmano, a imagem que a gente tem é a imagem do cara com o colete de explosivo que vai invadir a nossa casa, que nós somos cristãos, e que vai explodir nossa casa. Mas eu estava conversando com o pastor e ele me explicou certas questões que, por exemplo, no passado, os muçulmanos protegeram igrejas cristãs de serem atacadas por terroristas. Os muçulmanos, eu não estou falando de muçulmano cristão, muçulmano que realmente segue o Islã, entendeu? Então, eu como militar, confessei para ele, eu falo de muçulmano para mim, eu já penso em vestir a farda e ir para a guerra, né? E eu tô aprendendo, o pouco que eu conversei com ele, eu aprendi assim muito mais do que eu já vi. E eu vi que na igreja o que falta na realidade é o conhecimento correto, né? A visão correta, a visão global das coisas. Fala um pouquinho sobre o povo árabe, ou seja, dá um raio-x pro pessoal da realidade do povo árabe, como ele é. Fala um pouquinho pro pessoal como isso funciona. Acho que uma questão que os irmãos, a igreja confunde bastante é não fazer uma diferenciação entre árabes e muçulmanos. Vai tudo no mesmo pacote. Então acha-se que árabes e muçulmanos são a mesma coisa. Não, árabe são os descendentes de Ismael. Vocês se lembram da história de Abraão? Teve um filho com H, nasce Ismael, e a descendência de Ismael são os árabes. Então árabe é um povo, não é uma religião. Então muita gente na igreja fala, é a religião árabe. Não, árabe é um povo como qualquer um outro povo. No Irã são persas, né? Exatamente. Que já é outro povo. Exatamente. Os árabes não são persas, os turcos não são árabes e nem persas. Então, é um outro povo. Agora, o que há de persa comum... não é só o tapete que você tem na tua casa, viu? Tapete persa. Gato persa também não é. Então, o que há de comum entre eles é que esses países, a maioria dos países árabes, Irã, Turquia, eles abraçaram a fé que é o islamismo. O islamismo, sim, é uma religião fundada no século VI, finalzinho do século VI para o século VII, pelo profeta Mohammed, ou em português chamado de Maomé. Então, a doutrina do islamismo foi propagada nos países árabes que no passado não eram árabes, eles abraçaram a fé de Maomé, assim como os persas, assim como toda a Ásia praticamente hoje tem uma grande influência do islamismo. Para vocês terem uma ideia, o maior país muçulmano não é árabe, é na Ásia, é a Indonésia. Então as pessoas confundem. Então, o que é árabe e o que é muçulmano? Então você já recebeu de brinde aí uma diferenciação. Árabe é um povo, muçulmano segue uma religião, a religião de Maomé, que é o islamismo. Então as pessoas começam a ter problemas de rejeição com o próprio povo árabe por causa do islamismo. E acham que uma coisa
parte da outra, não. Está automaticamente ligada, como se você vê um africano e achar que todo africano segue os cultos afro. Exatamente. Né? Nós temos na minha igreja, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, nós temos árabes convertidos. E aí as pessoas acham que eles são ex-árabes. Não, eles são árabes, cristãos agora, evangélicos, seguidores de Jesus, que é uma palavra de Deus. Eles não deixaram a sua cultura árabe, eles não deixaram a sua língua Fazer árabe. aquele quibe gostoso, né? Gordo só pensa em comida. Mas a parte árabe é muito boa, né? Então eles deixaram o islamismo, eles deixaram a fé no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, mas não deixaram a sua cultura, não deixaram as suas raízes, nem a sua identidade. É por isso que o evangelho é supracultural. Você se torna um cristão sem deixar a sua cultura. É bem verdade que o evangelho agora molda a sua cosmovisão. Então, essa é uma diferenciação muito importante para aprendizes aí saber um pouco lidar entre árabes e muçulmanos. Mas vamos tocar no calcanhar de Aquiles. E o homem-bomba? E o terrorista? Como é que entra nessa jogada? Olha, é nos informado pelos estudiosos que nem 15% do mundo muçulmano está envolvido com o terrorismo. Na verdade, o que nós temos é grupos pequenos, mas que fazem muito barulho, são muito poderosos. E esses grupos terroristas são militantes políticos. Na verdade, o islamismo mescla religião, política e cultura. Para eles é uma coisa só, não é parecido como aqui no Ocidente. Política, uma coisa, religião de outra posição, cultura de uma outra posição. Se vocês estiverem ouvindo uma buzina, que a gente está do lado de uma escola e está tendo uma festa aqui do lado. É verdade, a gente não está na festa, a gente está trabalhando. Então esses terroristas, eles usam o islamismo para conquistas políticas. Eles querem fazer conquistas políticas religiosas. Então nós temos dezenas de grupos terroristas, como o ISIS, como Al-Qaeda, como Hezbollah, Hamas e muitos outros desses grupos que estão em interesses. Por exemplo, o Hamas é uma luta pela terra, é uma luta pela sua propriedade e assim vai. Então nem todo muçulmano é terrorista. Eu morei com muçulmanos, eu tenho amigos. Quando eu fui trabalhar no Marrocos, eu morei na casa de muçulmanos por 5 meses para aprender o idioma, a cultura. E ele me explicou coisas que, por exemplo, você é cristão, você está na casa de um muçulmano, ele vai te defender pelo fato de você ser hóspede dele, para você ver como o povo é, né? Uma coisa que a gente não vê, a gente vê... eu costumo, pelo que você está falando, eu faço o paralelo do seguinte, como aviador eu tenho que falar isso, né? Todo mundo tem medo de voar, por quê? Porque eles veem que o avião cai e mata 200, 300 pessoas. Só que não vê que o carro mata muito mais pessoas do que do acidente de avião. É que quando cai o avião, tem um oba-oba que é enorme. Então a pessoa assusta porque acha que mata mais, que é perigoso. Não, é menos perigoso do que o carro que você anda. Olha que interessante. Então, a visão que a gente tem, por exemplo, até a minha, que sou um pastor, já sou convertido desde 94, para mim, entendeu? Todo muçulmano, mesmo o chamado moderado, ele contribui financeiramente para o terrorista, ele vem para o teu país para tomar conta, para implantar Sharia e etc. Não. Essa visão que os cristãos têm, que o muçulmano nasce, cresce pensando em matar cristãos, isso é um equívoco, isso é uma ignorância. O muçulmano nasce, cresce como qualquer pessoa, ele quer trabalhar, quer cuidar da vida dele, e por ele ter uma influência de uma religião que crê em céu e inferno, em salvação e perdição, o que ele se apega religiosamente é o Islã, é o que ele conhece. Então não existe isso, os muçulmanos querendo matar cristãos, e a grande maioria, as pessoas são muito receptivas. Morei em um país árabe e visitei mais de 10 países árabes e em todos eu me identifico como cristão. Na verdade, o fato de eu ser do Ocidente, para os muçulmanos, a minha identidade já é cristã. E eu nunca fui rejeitado por isso, a não ser por grupos militantes. Até mesmo judeus, você tem grupos radicais. Tenta fazer exumação de um sítio arqueológico que seja um cemitério, lá em Jerusalém, para você ver o que acontece, o que os judeus ortodoxos vão fazer. Te prega bala, literalmente. Então você tem tem cristãos que vão para a guerra lá no Oriente Médio, que vão lá para lutar
estar mesmo na bala, ele não vai lá para evangelizar. Então, acho que é um equívoco você pensar que todo muçulmano quer encher o corpo de bomba e matar cristãos. Um outro equívoco é achar que os refugiados estão vindo para a Europa, ou para o Brasil, ou para qualquer outro lugar, como uma maneira de expandir a religião. Pessoal, eles estão vindo para sobreviver. São pessoas que estão sendo massacradas pela própria religião islâmica. Eles não suportam mais a Sharia ou a presença do islamismo. Quem está matando os pais deles, os filhos, são os próprios muçulmanos. Então as pessoas estão fugindo desses países para procurar paz, prosperidade, opção de vida. É óbvio que o terrorismo, os interesses políticos islâmicos usa o refúgio para infiltrar pessoas, mas nós não devemos confundir essa onda, esse massacre que está acontecendo com refugiados, achando que isso é tudo um plano bem premeditado islâmico para invadir o Ocidente. Eu citava aqui em off, por exemplo, eu fui enviado como um missionário para terras árabes. E o meu papel, a minha missão era evangelizar. Isso é muito claro e evidente. Agora, centenas e milhares de brasileiros vão para a Europa, para os Estados Unidos, para a China para trabalhar. E são crentes. E somos brasileiros. Isso. Brasileiro vai para lá porque conheço um monte de amigo meu que não conseguiram visto para ir para os Estados Unidos. Oh, que país imperialista. Não, é a mesma coisa do árabe, cara. O árabe vem muitas vezes... Qual que é a maior briga das pessoas que, sem ser discussão religiosa? Vem aqui tirar nossas oportunidades, vem aqui tirar os nossos empregos. Olha o absurdo. Sim, eles vão ocupar postos de trabalho. Mesma coisa que o brasileiro passa quando tenta ir para os Estados Unidos. Mesmo sendo que os coitados vão acabar fazendo serviços que nem nós brasileiros não queremos fazer. Então a migração de árabes ou daqueles que seguem o islamismo para o Brasil, grande maioria esmagadora é por uma oportunidade. Portas na Europa estão fechadas, nos Estados Unidos estão fechadas, só o Brasil. Então, muitos deles vêm para o Brasil porque o Brasil ainda é muito melhor para viver do que esses países. Você reclama do teu país, tem lugar bem pior, pessoal. Exatamente. Então, eu acho que essas barreiras que são colocadas, esses estereotipos que são colocados sobre os muçulmanos, só nos afastam deles. Só faz a barreira que já é levantada há séculos, de um lado cristão, de um lado muçulmano. É nós contra eles. É uma guerra, é uma cruzada. Não, nós como filhos de Deus, propagadores do Evangelho, nós estamos aqui para baixar. A igreja já enfiou o pé na jaca uma vez, que foi se meter lá na terra deles. Não foi da maneira correta levar o evangelho como tem que ser levado, como você vai explicar para a gente daqui a pouco a forma correta de se levar o evangelho para esse povo. Não fizeram isso. Montaram em cavalos, pegaram armas e foram lá subjugar esses povos. E isso definitivamente não está certo. Jesus nunca nos ordenou a isso aí, a Bíblia nunca autorizou a fazermos isso. A religião sim, a religião cristã pode ter seus interesses políticos também. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, a gente dividiu esse bate-papo que nós tivemos com o pastor Flávio Ramos da MEAB. Espero que vocês estejam aprendendo bastante, porque a gente ainda vai ter a segunda parte dessa entrevista. Vocês viram que realmente a visão que nós temos dos povos árabes que estão aqui com a gente no Brasil, a gente não tem uma ideia de como esse povo é, né? A imagem que a gente tem é uma imagem totalmente errônea. Então no próximo vídeo nós vamos conhecer mais da MEAB e do pastor Flávio, vamos continuar o nosso bate-papo com ele. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais Little Drops especial com o nosso querido pastor Flávio. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o teu joinha, porque se você não fizer isso, o YouTube não vai te notificar dos vídeos novos. Aqui na descrição, você clicando, você vai para uma página que tem todos os links para você seguir a gente, para você ter acesso a todo o material do Nascido. Desde do nosso Instagram, Facebook, os nossos e-books grátis que nós damos de presente para vocês, a lojinha do Nascido de Novo, onde tem todos os livros, a maioria dos livros que nós indicamos aqui no canal, você encontra lá na lojinha do Nascido.
E também você encontra o link para os nossos cursos. Lembrando que os e-books são gratuitos, para seguir a gente nas outras redes sociais são gratuitos. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoem muito a vida de vocês. Até a próxima.